Mateus capítulo 12, nós vamos ler. E o versículo de número 31 e 32, que nos diz assim: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o Espírito aqui é o Santo, não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Amém? De quando em quando a gente comenta a respeito do sofrimento de Cristo. É feito encenações, como foi feito no final do ano. A morte de Cristo. Jesus na cruz. Aquele semblante de sofrimento. E muitas vezes é esquecido de falar sobre a tristeza ou o sofrimento do Espírito Santo. Em primeiro lugar, Jesus Cristo ele não está mais na terra. Não está nem um pé dele na terra. Mas existe um ser ligado a ele, chamado Espírito Santo, que ele está de 2000 anos para cá, atuando no mundo, nesse nosso planeta, a favor dos homens que ouvem a oferta de Deus para a salvação dos homens mediante a fé em Cristo. Quando Jesus esteve no mundo, o Espírito Santo, esse que é falado aqui, da maneira que ele atua hoje, ele não atuava. Ele estava junto à divindade, junto ao trono de Deus. E o Senhor Jesus, preocupado com a vida dos seus seguidores na terra, começando pelos primeiros discípulos, ele percebeu neles uma tristeza profunda quando ele disse que voltaria ao céu. Dizer-lhe, mas eu não vou deixá-los só, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vocês o receberão e ele estará convosco. Então é falado muito sobre o sofrimento de Cristo, mas os homens estão esquecendo da pessoa do Espírito Santo, que é ele que está na terra hoje. E ele, quando os homens ouvem a pregação a respeito da salvação em Cristo, e esse homem crê, o Espírito Santo vem e entra nele. Lava a alma dele, perdoa ele, santifica ele e justifica ele no Espírito de Jesus Cristo. Eu li esse texto aqui pelo seguinte: o Senhor Jesus falou de uma blasfêmia contra o Espírito Santo, onde não haveria perdão nem neste mundo e nem mediante o julgamento após a morte do homem. Por que ele entrou neste assunto a respeito de blasfêmia, entristecimento contra o Espírito Santo? Primeiro, que ele havia curado uma pessoa com problema de fala, ele era cego e era mudo, é o que diz no verso 22. Esta cura realizada no versículo 22 do mesmo capítulo 12 de Mateus é que gerou uma grande controvérsia entre ele e as autoridades religiosas da época. Ele havia curado esta pessoa da cegueira e da mudez. E o que havia provocado esses males era um espírito. E ele, então,
libertou aquele homem, ele expulsou aquele espírito que travou a voz, cegou o cidadão. E as autoridades religiosas disseram entre si, e até perante o próprio Cristo, dizendo que aquele milagre que ele fez pelo auxílio do maioral dos demônios. Resumindo, eles disseram que o que atuava no Senhor Jesus Cristo era o espírito de Beelzebul, era o espírito de Satanás, era o espírito dos demônios. E eles disseram, tu tens força contra esse espírito, porque tu estás sendo ajudado pelo chefe deles. Esse foi o argumento que eles apresentaram para questionar os milagres que Cristo fazia. No verso de número 30, o Senhor Jesus diz o seguinte: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Observe bem. A blasfêmia contra o Espírito Santo começa na posição em que você toma, em que você assume. Ou você é a favor de Cristo Jesus como teu Senhor, como teu Deus, ou você é contra Ele. Ou você junta pessoas a favor dele e nele, ou você espalha. Era o que os fariseus estavam fazendo. Eles não procuravam convencer as pessoas para agregar-se às palavras de Cristo. Eles questionavam, eles tentavam desfazer tudo aquilo que Cristo ensinava e operava. Se houvesse pessoas perto, presenciando os milagres, eles diziam, essa cura que ele fez foi por uma ajuda de Satã. Esta era a posição que eles tomavam. Contra isso, ele deu uma advertência, como lemos ali, no versículo de número 31, que diz, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Observe bem. Todo pecado e blasfêmia. Vocês conhecem pessoas que, já citei aqui, usam muito aquela expressão, porco-rio? Vocês conhecem alguém assim, talvez? Chamando Deus de porco, não sei por quê. Quando o porco são eles. Que às vezes dizem isso motivados por vícios, por bebedeiras, por embriaguez, por droga, que se fosse bom o nome já não dizia, é uma droga, era para ser outro nome. Outras blasfêmias que os homens comentam, fazem, muitas vezes, é perseguir uma pessoa que agora está seguindo as palavras de Cristo. Eles indiretamente motivados por uma ignorância, eles estão blasfemando também, eles são contra, eles desfazem, mesmo motivados por ignorância. Ou às vezes xingam a Deus, é uma blasfêmia. Que Deus é esse? Se Deus fosse bom, não estava criança morrendo, menino morrendo. Se Deus fosse bom, não nascia aquela criança com a perna torta ou cego. Tudo é culpado de Deus. Mas não é Deus que passa na zoeira, não é Deus que se droga na gravidez, não é Deus que fuma 2, 3 maços de cigarro com feto na barriga, não é Deus. Aí o feto nasce com problema, a culpa é de Deus. Pela maldita ignorância dos homens. Quantas mulheres grávidas que se embriagam e são viciadas. Aí a criança nasce com defeito, com problema. De quem é a culpa? Deus. Tudo isso são pecados de acusações, de blasfêmia. Então são blasfêmias perdoadas. São passíveis de perdão quando o homem busca o perdão também. Não é ele cruzar os braços, achar que ele pode dizer o que quer contra Deus, contra as pessoas, contra o mundo, e cruzar os braços e esquecer. Ele pode até esquecer,
Mas tem um Deus que não esquece nem do que tu pensou há 10 anos atrás. Nem do que você pensou, quanto mais do que fez. Então, tem muitas situações que elas são de blasfêmias. Ou às vezes você fala de Jesus para uma pessoa, ele vem, que Jesus eu quero, rapaz? Fica com teu Jesus. Como? Fazendo pouco caso desse nome que é Deus, o Deus, Jesus Cristo, ele é o Deus que fez o mundo, e os homens não sabem. Que ele enganou os homens praticamente, vindo neste mundo, tomou a forma como homem, andou no meio dos homens, alguns conheceram como Deus e outros não. Então, na ignorância e na atitude blasfemadora, muitos fazem pouco caso. Mas talvez numa manhã, uma semana, um mês depois, um ano, eles podem cair em si, eles podem, mediante um ensinamento, repensarem o que disseram e o que fizeram, buscar o perdão, e esse tipo de blasfêmia, o Senhor Jesus disse, são passíveis de perdão. Você está lembrado no teu passado, antes de conhecer a Escritura, este livro, o que você está conhecendo? Está lembrado quantas palavras duras você proferiu a respeito de Deus, a respeito da fé? Aquele comportamento que o Vaticano nos ensinou, com os folhetinhos nos mandando adorar deuses feitos pela mão dos homens, aquele era um ato de blasfêmia, tirando a glória da divindade e dando a alguma coisa humana ou feito pelo homem. Isso também era enquadrado numa blasfêmia, num desprezo, num pouco caso da divindade, principalmente quando os homens até hoje tentam comparar Deus com alguma coisa. Então eram comportamentos nossos que quando agora, mediante o Evangelho, tivemos o entendimento, buscamos o perdão, aquele remorso, aquela contrição de coração, e alcançamos de verdade, e por experiência individual, esse perdão de Deus. O perdão, é bom que entendamos, é uma experiência, não é uma coisinha vaga da mente. A pessoa que foi perdoada e lavada pelo sangue de Jesus, ela tem uma nítida experiência que ninguém a convence ao contrário. É dela e é pessoal. Só que existe uma situação que eu não posso morrer, eu não posso partir deste mundo para o outro, nesta posição do verso 30, que é o contexto do 31 e 32. Eu não posso morrer nesse estado. Como disse Jesus Cristo, quem não é por mim é contra. E como é que você pode ser a favor de Cristo? Em primeiro lugar, comprando uma Bíblia. Você só pode conhecer o Cristo verdadeiro mediante o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. No momento que você se interessa pela história dele, pela vida dele, pelas palavras dele, você já está se posicionando em grupos a favor dele. No momento que você passa a seguir os conselhos dele, dito por ele ou dito pelos apóstolos, já está manifestando uma posição de ser a favor a ele. No momento que você sai da tua casa para te reunir com um grupo que tem Jesus Cristo no centro da fé e na base da fé, você está manifestando já uma posição favorável a ele. Por isso que ele diz, quem comigo não ajunta, espalha. Você sabe que só pregamos aqui o que a palavra nos manda. Deus nunca mandar os homens crerem no outro nome, a não ser em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você veio aqui, por livre e espontânea vontade, está ouvindo a respeito dele, sobre ele, e está provando, você que está criando o hábito de vir, está provando que você é a favor a ele. E você procura juntar mais pessoas em torno deste nome. Então você está provando que você tem uma posição. Se você fosse contra, você não estava aqui e tentava impedir quem vinha.
pessoas ligadas a você. Então você, na medida que você, às vezes até acontece muito entre a vida conjugal. A mulher, quando tem um marido que não é cristão ainda, não entende. Ocorrem muitos casos, como a gente ouve de quando em quando e em outro, que fica aquele policiamento, aquelas piadinhas do marido incrédulo, que já disse que a mulher dele já está apaixonada pelo pastor, por não sei quem. Se ficou 10 minutos a mais depois do culto, ficou namorando, aquele espírito de demônio, desconfiança e maldade. E, em alguns casos, mais adiante, com o comportamento dela, com sabedoria pela palavra de Deus, acaba esse homem que era ignorante e contra, até cedendo ao apelo do Evangelho. E tem aquele que também não frequenta, e ele incentiva a mulher. E depois quer saber o que é que a mulher ouviu. E ele às vezes não está no templo, mas também ouve em casa. E às vezes a própria esposa, amigo ou família não sabe que ele já é a favor a Jesus, nem ele sabe. Nem ele sabe. Presta atenção. Ele gosta de ouvir a respeito de Cristo. Gosta que a mulher venha no lugar que fale e é orado em nome de Jesus. Quer mais o quê? Se ele fosse contra, não tentava impedir a mulher de vir, não queria saber de ouvir nada a respeito de Cristo ou do que ela está aprendendo. Se ele quer saber, é curioso, quer ouvir, faz a pergunta e incentiva, é claro que ele já tem uma posição. Ele é a favor a Cristo. Temos que entender isso. Só que existe esse perigo, como diz o verso 32, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, que é contra Cristo, se ele é isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado nem neste mundo e nem no porvir. É claro que se eu falecer contra este caminho, é claro que eu não tenho chance do outro lado. De que maneira? Eu tive toda a oportunidade. Todo mundo que falava de Cristo para mim, eu rebatia. Eu era contra. Não tinha um pingo de interesse pela obra de redenção que o Espírito Santo aplica. Como é que pode haver perdão? Só que a nossa atitude, que muitos às vezes desconhecem, comprova o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Por exemplo, abram comigo um livro de Hebreus aqui no finalzinho da Bíblia. Vamos começar por parte. Que comportamento gera blasfêmia contra o Espírito Santo? Hebreus capítulo 10. E o versículo de número 29 diz assim: de quanto mais severo o castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível ou dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se os homens soubessem o mal que a sociedade vem fazendo para si mesma. Então, se vocês perceberem, as pessoas que hoje estão sofrendo algum problema grave na vida, todas elas já tiveram oportunidade de ter mudado o curso da vida delas. Mas não quiseram. Todas elas Deus já tentou evitar, mas não perceberam. Então o ser humano, quando a calamidade chega, já teve um aviso antes. Mas o mundo não quer entender. Então esses males que já perceberam que quase sempre é final de ano. Perceberam? Se vocês perceberem, é em final e começo de ano que os homens mais pecam na vida.
Se largam a zoeira, a bebedeira, as traições, as blasfêmias. E o julgamento nem sempre é lá. Em muitos casos começa aqui. Então, a gente quando ouve essas calamidades, alguns querem culpar Deus, vão culpar o prefeito, vão culpar não sei quem. Se Deus permitiu, é porque Ele quis dar um recado para alguém. Ele quis dar um recado. E muitas vezes já são até passíveis de morte. Já passaram do limite, o seu comportamento de blasfêmia. Muitas vezes já ouviram a pregação do Evangelho. Alguém já chegou, olha, está escrito aqui, ó, tu tem que te arrepender, tu tem que crer em Jesus, só Ele. Começa a questionar, contrariar as palavras de Deus. E ele não sabe que ele está aderindo para Ele. O que lemos no verso 30 de Hebreus. Nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Deus é o Deus da retribuição. De vez em quando eu ouço de alguém que não conhece as coisas de Deus e quer dar uma de doutor. Não de nosso meio, não. De crença religiosa. Mas Deus é misericordioso. Mas Deus é amor. Deus é bom. Deus é Pai. São só as palavras que eles gostam de proferir. Que Deus é vingador. Que Ele dá o pago para o homem na cara. Que Ele disse, minha a vingança. A alma que pecar, morrerá. Que Ele é juiz. Ninguém quer falar disso. Ninguém quer falar disso. Mas esse que eu estou falando é o Deus da Bíblia, o que criou o céu e a terra, que não é bobo e nem capaz de ninguém. Além desse texto aqui, em Deuteronômio, ele diz, a mim pertence a vingança. No momento em que tu resvalar o teu pé, todo mundo na vida comete um deslize. E ali Deus pega ele. Todo mundo na vida. Todo homem, por mais que ele pense que está bem no topo, haverá um momento na vida que ele vai deslizar. E Deus vai dizer, agora te peguei. Mas ele pensa que não, ele é o Xuxa, ele é o bacana, ele é o tal. Ele é o superstar, o super-homem. Não vou morrer nunca, eu sou o tal, eu tenho uma continha. O que é a blasfêmia, então? Está aqui onde lemos no verso 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de... O que é calcar aos pés? Fazer pouco caso, desprezar. Tem pessoa que não está nem aí para a sua alma, meus amigos. Tem ser humano vivendo neste mundo só fazendo peso e provocando tempestade. Porque quanto mais os homens pecam, mais terremoto e tempestade vem, está escrito. Quando eu desprezo, não me interesso, ouço, eu estou cometendo também o erro da blasfêmia. Eu estou entristecendo o Espírito, aqui é bem claro. Será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual o sangue foi santificado e ultrajou o Espírito da graça, que é o Espírito Santo. O que é ultrajar? Ofender a dignidade. Insultar deliberadamente. Decidiu por conta a não ser crente em Cristo. Eu estou decidido, não quero saber de ser crente. Não me interessa ser crente em Cristo. Eu tenho muitos planos na vida ainda. Ah, tem? Então vai no teu planinho que você vai ter um bom resultado. Calcar, profanar, ultrajar. É eu tomar uma posição por conta própria em desprezar a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Morreu por mim, derramou sangue, foi pregado. O culpado era eu, o desgraçado era eu. E o que é que eu faço hoje quando eu ouço a respeito dele? Mas um dia, todos nós teremos que comparecer diante do grande juiz, que disse aqui no verso 13, 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus. Essa colocação de cair nas mãos do Deus vivo é uma chegada diante dele descontrolada.
O cidadão não deu tempo de se preparar, faleceu, teve que chegar diante do julgamento, diante do juiz, diante do Deus julgador das coisas. E aqui diz, ou falou claramente, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ah, meus amigos, esse Deus está sendo representado na terra pelo seu Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel somente na terra, de fazer o quê? Quando você ouve a respeito de Cristo Jesus, e pela fé tu invoca esse nome, o Espírito Santo vem e entra na tua pessoa, se une na tua alma, perdoa os teus pecados, lava a tua alma e te faz um novo homem preparado para morar no céu um dia. É por isso que esses estão ficando crentes de verdade, eles estão se tornando pessoas diferentes, interessadas no que Deus quer com elas, preocupadas com o dia de culto, o que é que eu vou aprender, o que Deus tem para mim, que dose receberei para crescer. São pessoas preocupadas. O mundo delas é outro. Elas estão preparando suas almas para a eternidade. Enquanto você está aqui hoje sentado, ouvindo a respeito de Deus, de seu juízo, seu espírito, quantos talvez de tua família, teus parentes ou amigos, estão agora numa balada, numa boate, drogados, se prostituindo, enchendo a cara, e dizendo que isso é liberdade e é sinal de esperteza, que nada. Muitos estão lá, passaram por dentro da igreja várias vezes, mas taparam o ouvido. Pouco caso, não quero saber de Cristo, não quero saber de Deus, a minha é outra, não tem problema. Deus vai te deixar com outra, mas um dia tu presta conta com ele. Outro mal que os homens cometem a respeito do Espírito Santo está aqui em Isaías 63. Abrimos lá. Um grave erro que os homens cometem está lá no Velho Testamento, com a pessoa do Espírito Santo. Capítulo 63 de Isaías. É quando os homens passam a desafiá-lo pela rebeldia e desobediência. Observe lá. Sempre lembrando, nosso ensinamento que você está ouvindo não é nada para te lançar no inferno e te matar. É para você, abra os olhos, te aproxime desse Deus pela fé, abra o coração e deixa Deus agir. Deus começa uma obra, é arquiteto, é perito, é senhor e sabe fazer uma obra completa no homem, ao ponto de deixar o homem contente e feliz. Tem seres humanos deixando um outro espírito trabalhar na vida deles. O espírito do vício, dos erros, do roubo, do crime, da blasfêmia, estão tornando-se pessoas decepcionadas com a vida, com o mundo, depressivas, doentes, morrendo fora de tempo. E são tudo promessa que Deus faz. Até a morte fora do tempo acontece na vida daqueles que blasfemam dele. É bom que você abra os olhos, você que está me ouvindo hoje. Isaías, capítulo de número 63, e o versículo 10 nos diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Observe bem. O Espírito Santo trabalhou a favor dos israelitas. Guiou a trajetória deles. Fez milagres no meio deles. Isaías está dizendo que eles então afrontavam o Espírito Santo. De que maneira? O comportamento de rebeldia dentro daquilo que Deus mandava. Diz que eles foram rebeldes. Eles contristaram aqui a mesma palavra, entristeceram. Então observe bem. O Espírito Santo tem sentimento. O Espírito de Deus na terra, atuando no meio dos homens, ele tem sentimento. Você pode alegrá-lo, como pode entristecê-lo. No momento que você se posiciona e passa a amar a Cristo como teu Senhor, diz que é provocado no céu, partindo da terra para o céu, alegria e gozo. Tudo obra do Espírito Santo. O Espírito Santo tem prazer que os homens se convertam, que os homens virem crentes em Jesus, a linguagem mais popular. Porque ele é o responsável aqui na terra de aplicar a salvação nos homens. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, verso 1 a 6,
há um encontro de Paulo com alguns discípulos de João que aceitaram Jesus, mas não conheciam a obra do Espírito Santo. Paulo, quando chega na cidade deles, na Grécia, pergunta a eles o seguinte: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram: nós nem ouvimos que existe o Espírito Santo. E no discurso, Paulo pergunta: em que foram batizados então? No batismo de João. Então Paulo os preparou, falou sobre o Espírito Santo e orou por eles para que eles recebessem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é uma fumacinha, é um ser, é uma pessoa. É a parte da Trindade atuando dentro dos homens que estão crendo em Jesus Cristo. Então ele é uma realidade de recepção no homem quando o homem fica crente de verdade. Mas esse Espírito Santo, ele não pode ser entristecido. Ele nunca vai liberar os dons para alguém que o entristece, que faz pouco caso a respeito de Cristo, porque ele é o representante de Cristo na terra. É ele que salva os homens, é ele que revela Cristo na mente dos homens, é ele que tira da mente dos homens o engano e mostra a luz da verdade, mas tudo mediante o ouvir do Evangelho. Ele é o responsável disso. Aqui então está dizendo sobre o povo israelita que eles contristaram o Espírito Santo. Por causa do quê? A introdução do verso 10 responde: rebeldia. Foram rebeldes. Aí como é que o Espírito Santo se comportou a respeito deles? O Espírito Santo acabou tornando-se inimigo deles. Olha, meu amigo, tu pode ter o vizinho como inimigo, tu pode ter um irmão como inimigo, tu pode ter, sei lá, quem for como teu inimigo. Vou te dizer uma coisa: você não pode ter o Espírito Santo como teu inimigo, porque aí você pode se enterrar vivo. Você não pode ter como inimigo aquele que pode santificar a tua alma para quando tu morrer, tu estás na mão da salvação. Paulo, ele é bem claro em Romanos capítulo 8 e o verso 9. O que é que ele diz? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal alguém não é dele. Você só pode pertencer a Cristo Jesus como teu Senhor, para você herdar a vida eterna e ser uma bênção neste mundo. Você não pode dizer que eu sou fã da santinha tal, do nome tal. Qualquer nome fora de Cristo não tem Espírito Santo. O Espírito Santo é o representante de Cristo na terra. Quem crê em Cristo, crê em Deus. Jesus disse: crede no Pai, mas crede também em mim. Quem tem a mim, tem o Pai. Quer dizer, e quem não tem a mim, não tem ninguém. Então, esse nome que o Espírito Santo revela para os homens não pode ser descartado. Agora, eu tenho que dar ouvido e levar a sério tudo que eu ouço a respeito desse nome. Vocês já perceberam que existem pessoas que elas tornaram-se blasfemadoras de Deus? Vocês já perceberam pessoas que elas eram um pouco erradas e ficaram mais erradas ainda? Talvez conheçam pessoas que você as advertiu quando estavam caindo no mundo do crime ou do erro, você tentou barrar, impedir, não adiantou. Ela dizia: a vida é minha, eu faço o que eu quero, vou onde eu quero, digo o que quero. E você tentou dizer o seguinte: olha, mas a palavra de Deus diz assim, você não vai acabar bem, você não vai a lugar nenhum assim. Quando a pessoa resiste à verdade, em vez do Espírito de Deus trabalhar a seu favor, começa a criar obstáculo na vida dela. Você conhece pessoas que a vida é sempre atribulada. Você conhece pessoas que a vida tudo é errado. Você conhece pessoas que os seus sonhos nunca se concretizam. Você conhece pessoas que trabalham e estão sempre devendo. Vocês conhecem pessoas que têm tanta doença que algumas que ela nem sabe de onde é que aparece. Enquanto você conhece outros, que a vida vai indo muito bem, obrigado. Não é tão bom você ouvir um depoimento de um irmão, de uma irmã de quando em quando, dizendo como a minha vida mudou. Sabe por que mudou? Porque a tua atitude foi correta aos olhos do Espírito Santo. A posição que você tomou, você atraiu ele para o teu lado. E ele foi excluindo as doenças,
as desgraças, os acidentes. Por exemplo, vocês estão aqui vivos hoje. Poderia alguém estar num cemitério. Por que não? Outros foram para o cemitério e você não foi. Tantos foram para o cemitério. Tantos que quase entraram em 2013, ficaram em 2012. Mas você terminou 2012 e está aqui em 2013. Isso não foi coincidência e mera sorte, foi permissão divina. Deus quis que você estivesse no início de 2013. Se vai terminar 2013, não sei. Ele sabe. Até aqui ele te ajudou, tenho certeza. Já é uma bênção. Já é o cuidado dele. Porque muitos planejaram. Então muita gente, elas tentam na vida e os propósitos não se concretizam porque estão sempre contra Deus. São rebeldes contra Deus. Vocês sabem que a única maneira de um homem herdar a vida eterna é mediante a salvação pelo Evangelho de Cristo. Tem que ouvir a respeito de Cristo, crer, abraçar pela fé, ser batizado nas águas também, assumir a conduta de cristão, é a única maneira de herdar a vida eterna. Não tem outra, não tem rezinha, purgatório, velhinha, ofertinha, esmolinha, vestido de Papai Noel final de ano para dar cestinha básica, achar que Deus vai levar para o céu, porque o caso vestido de Papai Noel, naquele dia 24 para 25. Estão pensando? Estão entendendo bem? Aí uma noite de Papai Noel, ele quer redimir-se de tudo. Meu filho, a única maneira é o sangue de Jesus. Então, quando eu conheço esse processo e desconheço, também não tem desculpa. A natureza fala. Aqui diz, a natureza também fala. De quando em quando ela dá um recado, um trovão, bum, que treme até a cristaleira em casa, é ou não é? Ninguém leu a Bíblia, mas todo mundo diz, ai meu Deus. É ou não é? Eles não estavam lendo a Bíblia, mas tudo gritaram, ai meu Deus, é ou não é? Quem que ensinou a gritar, ai meu Deus? A lei está lá dentro, meu filho. Quem te criou, escreveu, põe ela em funcionamento. Ninguém tem desculpa. Quando o homem vai tornando-se resistente ao convite de Deus, Deus entrega esse homem ao erro. Então, quando o homem vai errar, sempre tem um amarelo que acende, atenção, para lá. Ou então um vermelho, para. Mas ele avança o sinal. E Deus deixou para os homens um limite. Tem um limite. Tem um espaço que a mente trabalha onde Deus permite. Não avance aquele espaço. Não avance aquele limite que tu sai fora da proteção divina. Aí você faz coisas que até o capeta duvida. Tem homens hoje que matam um ser humano como se matasse um passarinho. Então observe que a lei natural já descarrega para o homem uma certa punição. Então, quanto mais perante Deus, se eu tentar viver fora dos limites dele, também há um preço a pagar. Tudo porque os homens não estão dando crédito nem voz ao seu espírito. E quando eu viro a resistir, alguém prega, vai na minha casa, vai no hospital, me convida, dá um folheto. E será que vai se converter? Será que vai crer? Às vezes não e às vezes sim. Deus tem várias maneiras de convencer os homens. Ele dá a oportunidade para os homens. Se os homens aceitam, é outra história. E quando eu passo a descrer e a não dar crédito, eu estou resistindo. Daqui um pouco, meu amigo, começa a dar tudo ao contrário. Por quê? Teve o tempo da minha vida da ignorância. E Deus diz que o tempo da ignorância, Ele não leva em consideração. Que é o tempo que eu nunca ouvi nada a respeito da salvação em Cristo. Como eu nasci, meus pais me criaram errado fiquei. Mas a partir do momento que eu passo a ouvir, que eu entro num grupo, que a Bíblia é aberta, é falar de Cristo, eu não sou mais inocente perante Deus, eu tenho que abrir bem meu olho, abrir bem meu ouvido, tomar cuidado, que dali para frente, Deus não vai mais me olhar como um inocente, como um coitadinho, mas como uma pessoa responsável pelos seus atos. E tem muita gente deixando passar despercebido. Aí não sabem por que tragédias e tragédias está desgraçando ou punindo os homens. Não precisamos disso. Podemos evitar. Porque a palavra diz que morrer na flor da idade não é para o justo, para o ímpio, para quem descrê em Deus. Para o justo, diz que é muitos anos de vida.
entrará em seus dias em ditosa velhice. Deus o recolherá como um feixe de trigo maduro. Vou morrer dizendo, para o seguidor de Cristo, não vale aquela frase que o peru mora na véspera. O crente em Cristo, para ele morrer, só se Deus permitir, na hora certa. Mesmo que adoecer, o médico disser assim, tens 30 dias de vida. Aí você fica quieto, não questiona com o médico. Ore a Deus e diga, Senhor, é 30 ou é mais? Espírito Santo, revele a mim. O que ele disse é verdade? Ele falou segundo seu coração? Ou o Senhor tem um plano comigo para o ano que vem ainda? Se não é a tua hora, Deus é poderoso para reverter tudo aquilo que a doença quis traçar na tua vida. Isso que é muito importante. Respeite as pessoas, respeite a medicina, o recurso humano, mas saiba, acima de tudo isso, está um Deus todo-poderoso, que atua na terra pela pessoa do Espírito Santo. Capítulo 7 de Atos, verso 51. Aqui é uma advertência de Estevão quando foi apedrejado por pessoas que não queriam saber de ser crente em Cristo. Eles diziam, Deus me livre de ser crente. Já ouviram isso de alguém, não? No capítulo 7 de Atos, no verso 51, aqui no discurso de Estevão contra eles, disse assim a eles, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O teu pai é a favor da fé em Cristo, não? Como é que ele é? Mas você não precisa ser que nem ele. Aqui Estevão se deparou com um número de pessoas e os repreendeu duramente, dizendo, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. A circuncisão, na época, era uma cirurgia que era feita um homem. Quando o Espírito Santo hoje atua num coração que fica crente em Cristo, também há uma operação espiritual que prepara o homem para a presença de Deus. Esses aqui receberam uma advertência que eles estavam sempre resistindo ao Espírito Santo. Por que Estevão usou a expressão aqui, dura cerviz? Eu já ensinei aqui que a cerviz é esse nervo do pescoço. Que é assim, ó, onde se coloca uma canga de boi, ou dois animais juntos. É colocado para dividir o peso. Quando eu não quero saber de ser crente em Cristo, seguir a Cristo, estou negando o jugo com ele. Vocês já leram em Mateus capítulo 11, verso 28 a 31, que ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O convite que Cristo fez e faz para o pecador. Tomai sobre vós o meu jugo. Que jugo é esse? É essa divisão de peso, é uma canga em duas pessoas, dois animais, que vocês sabem, uma carga dividida para dois fica mais leve para levar, é ou não é? Quando eu fico crente em Cristo, aquela vida pesada que eu tinha, difícil de levar, fica mais leve, irmão. Porque Ele agora te ajuda. Está do teu lado agora. Ele agora vai andar do teu lado. Não é que você não vai ter mais luta. Você vai ter luta, mas é mais fácil de suportá-las. E antigamente, para muitos hoje, vem um problema, o que eles fazem? Se jogam na bebida, na droga e no suicídio. Nós temos luta. Mas em vez de na luta nós procurarmos uma corda, nós dobramos o joelho. Ficamos a sós e pedimos misericórdia para aquele que pode nos ajudar. E diz que somos socorridos. A prova disso é que estamos aqui. Porque fomos socorridos. Esses aqui não quiseram. Estevão pregou a respeito de Cristo. E a resistência deles, Estevão disse, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. De que maneira acontece isso? Talvez você tenha um colega lá no trabalho, ou uma amiga que está com a vida toda estribuchada. E você tenta falar para ela que aquela vida triste, você já percebeu que o comportamento dela é errado. Que perante Deus ela pode ser advertida, ajudada e mudada. Olha, passa a crer no poder de Cristo, nas palavras dele. A tua vida pode mudar, mas ela não quer. Ela resiste. Você tenta. Ou um amigo, ele ainda faz piadinha. Você diz, olha, Jesus te ama, quer te salvar.
Entrega a tua vida a Ele, confia nele. Ele vai te libertar disso, daquilo, vai mudar a tua história. E a pessoa ainda zomba ou faz piadinha. Eu, no início da minha fé, tinha alguém que dizia assim, aquele agora é o Bíblia. Não tem problema. Precisa ser o Bíblia. Melhor ser o Bíblia do que ser um gibi. Né? Então vem piadinhas. Vem para ti. De pessoas assim. Sabe que tu é crente, tu não fuma, eles têm um cigarrinho. Olha o 8, ó. A fumacinha vendo o 8. Bolinha. Eles sabem que tu não fuma. Eles sabem que tu é liberto. Eles vêm brincar contigo, te zombar. Aí você deve dar um sorriso para ele. Dizendo assim, continua me jogando fumacinha na cara, que o câncer te aguarda. E aguarda mesmo. Porque há uma recompensa para a blasfêmia também. Comportamento errado só gera desgraça. Então você pode estar com pessoas do teu lado sempre resistindo. Sempre resistindo. Tu convida, tu tenta e eles resistem. Essas pessoas correm um sério perigo de vida. Até quando? Não sei. Deus sabe. O bom, hoje se ouvir o ensino, a palavra, abra o coração, entrega a vida a Cristo, deixa o Espírito Santo te convencer, não resista, não sai dizendo não é bem assim, porque se não é bem assim como estou ensinando, eu quero que você me ensine como é que é. Não seja doutor daquilo que você não sabe e não entende. Não seja daqueles que leram um versículo da Bíblia há 10 anos, só o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, gravou na mente e sai dizendo para todo mundo aí agora que já leu a Bíblia tudo. Grande coisa, o diabo também leu, mas não obedece. Prefiro que tu leia só João 3,16 e creia e obedeça. Pronto, estou garantido ali. Não precisa ler a Bíblia toda. Só João 3,16, Romanos capítulo 5, verso 1, Romanos 3,23 e Romanos capítulo 8, verso 1. Ou então 2 Coríntios 5,17. Esses são os textos-chave. Se tu conhecer esses 4, 5, gravar em teu coração e praticar, te garanto que vai para o céu. Não precisa nem ler a Bíblia tudo. Tem muito lendo a Bíblia, de trás para frente, não entende nada. Pensando. É aquilo que é para ti. Não resista à voz do Filho de Deus. Abra o coração, ame a Cristo, aceita a oferta de Deus, deixa Deus fazer uma obra em tua vida e você vai saber que bom é andar com Cristo.